Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Então, hoje nós vamos para mais uma série do Matemática em Casa com a professora Rita. E para hoje o que temos? Bem, para hoje nós temos os números racionais. Vamos começar implementando o estudo desses números, certo? Observem que neste pequeno quadro aí que eu estou demonstrando, você vê vários tipos de números, tá? Números positivo, números negativo, um número fracionário, um decimal exato, um decimal não exato, um número misto. Vamos ver aprender, na verdade, o que significa tudo isso com os números racionais. Vamos lá? Vejamos então. Socorro! Número misto, decimal infinito, decimal, dízima periódica, fração. O que é tudo isso? É para deixar um pouquinho meio louco mesmo, né? A quantidade de números que a gente tem ao nosso redor. Mas aos poucos nós vamos aprendendo o que cada um dele nos traz, nos diz, o que cada um dele contempla nesse nosso cotidiano do dia a dia. Vamos fazer a leitura desse pequeno texto. Em um território fictício, habita 2,5 milhões de pessoas. 2/3 dessa população são negros ou afrodescendentes. Menos 800 mil são de nacionalidade diferente. 0,777 reticências não têm moradia própria. 2 inteiros e 3/10 dessa população são analfabetos funcional. E 1,234 reticências são capazes de produzir seu próprio alimento. Observe que aparecem diferentes tipos de números. Agora a gente vai classificar conforme o que representa, cada um deles no contexto numérico, ou seja, que nome recebe cada número desse, tá? São vários tipos de número e cada um tem uma classificação, ou seja, cada um recebe um nome. Vejamos, então, quem é o número misto. Então, o número misto que aparece lá no texto é 2 inteiros e 3/10. Vejam, por que ele é chamado de número misto? Porque ele tem uma parte inteira, que é o 2, e uma parte fracionária, que é o 3/10. Por isso, números mistos, 2 inteiros e 3/10. Decimal infinito e não periódico. Lá no texto, decimal infinito e não periódico que aparece é 1,234 reticência. Vejamos, olha só. Ele é um decimal porque 1 está separado da outra parte numérica com a vírgula, por isso decimal, tá? 234 reticências são os números que aparecem depois da vírgula. Observe que eles não se repetem, são números diferentes. Então, ele é um decimal infinito e não periódico. Decimal 2,5 é classificado somente como decimal porque ele é um decimal, digamos que exato, tá? Não tem reticência, ele não é infinito, ele não é periódico, ele é um decimal exato. Ou seja, é como se você tivesse 5 pedaços de chocolate para dividir entre 2 pessoas. Você ia dar 2 pedaços e meio para cada um. Fração é um número já bem conhecido por nós, né? Lá no texto, o número fracionário que aparece é 2/3, tá? Então, toda fração ela é expressa por um número que chamamos de numerador sobre um outro que chamamos de denominador. Então, um numerador sobre um denominador, 2/3. Dízima periódica. As dízimas periódicas, elas são representadas por números que dizemos que são decimal, infinito e periódico. E lá no contexto que aparece é 0,777. Vejamos, olhem só, 0,777 reticências. Ele é um número decimal, depois do zero tem uma vírgula, e o número 7 se repetiu com uma reticência. Significa que aí tem infinito e 7, tá? Esse 7 aí vai se repetir até chegar ao infinito. Agora, observe, nesse número,
O que aparece depois da vírgula, ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, formando o período, tá? Qual é a diferença do decimal infinito e não periódico? É que decimal infinito e não periódico, ele não tem um período. Os números que aparecem lá não formam um período. Olha só, 1,2, 3, 4, aí poderia vir 5, 6, 7, 8. Então, não forma um período, não repete o número. Já na dízima periódica, o número após a vírgula, ele repete, tá? 7, 7, 7. Poderia ser 12, 12, 12, 15, 15, 15, 25, 25, 25, mas ele ia ter um período, ou seja, um número que iria se repetir. Por isso, dízima periódica. Então, essa é a diferença entre o decimal infinito e não periódico para a dízima periódica. Os números racionais. Bem, vamos saber então, vamos aprender, na verdade, quem são realmente esses números racionais. Os números racionais, pessoal, são qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero, e é chamado de número racional. Olha só, numerador e denominador inteiro, ou seja, qualquer número que você colocar. Denominador diferente de zero. O único número que não pode estar no denominador é o zero, tá? Senão ele deixa de ser uma fração, ou seja, ele deixa de ser um número racional. Eu fiz para vocês ali ao lado as figurinhas em diagrama. Números racionais, números inteiros, números naturais. Vejam, os números naturais foi o primeiro conjunto numérico estudado. Depois estudamos números inteiros e agora vamos estudar os números racionais. Observe que os números naturais é um conjuntinho menor do que os números inteiros, do que os números racionais. Isso significa que todo número natural é inteiro e é racional. Todo número inteiro é racional. Ou seja, esses dois conjuntos menores estão dentro do conjunto maior aí. Então, você poderia pegar todos os números naturais, colocar dentro dos números racionais, e todos os números inteiros e colocar dentro dos números racionais, tá? E aí, tudo junto, forma o conjunto dos números racionais. Só não participa desse grupo de números os decimais infinitos e não periódicos, como já vimos o exemplo de um lá mais atrás, mas eu citei outros aqui para vocês. 0,123 reticência, 5,67, 68, 69 reticência. Você poderia dizer assim, professora, mas aqui você repetiu o 6, mas observe, o 6 aí não está formando o número, é 67, 68, 69. 3,45, 67, 8 reticência. Pi, quem é esse pi? É uma letrinha grega que tem um valor aproximado em 3,14 reticência, ou seja, ele também tem um valor infinito e não periódico. Sendo assim, como os números inteiros, os números racionais podem representar diversas situações do nosso cotidiano, como já estudamos no capítulo anterior. Veja, no capítulo anterior nós estudamos movimentos de conta corrente, medidas de temperatura, medidas de consumo de energia elétrica, saldo de gols e outros que a gente poderia até estar citando aqui, como profundidade, né? Outras situações que nós estudamos também em sala de aula, que a gente também já viu, são representadas pelos números inteiros e também podem ser representadas pelos números racionais. Ok, galerinha? Para hoje é só. Fiquem com Deus e até breve.